Queridos amigos e amigas, bom dia. É hora da Ave Maria. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuamos com a meditação sobre a vocação universal à santidade do nosso querido Papa Francisco, na sua exortação Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai. E o Papa Francisco nos está falando sobre dois inimigos da santidade. Falamos do gnosticismo, que tem a ver com acreditar que somos superiores no sentido espiritual por aquilo que nós sabemos, uma questão da inteligência, né? E agora nós vamos falar sobre o segundo inimigo, que é o pelagianismo atual. Diz o Papa: o gnosticismo deu lugar a outra heresia antiga que está presente também hoje. Com o passar do tempo, muitos começaram a reconhecer que não é conhecimento que nos torna melhores ou santos, mas a vida que levamos. O problema é que isto foi sutilmente degenerando, de modo que o mesmo erro dos gnósticos foi simplesmente transformado, mas não superado. Com efeito, o poder que os gnósticos atribuíam à inteligência, alguns começaram a atribuí-lo à vontade, ao esforço pessoal. Surgiram assim os pelagianos e os semi-pelagianos. Já não era a inteligência que ocupava o lugar no mistério da graça, mas a vontade. Esquecia-se que isso não depende daquele que quer, nem daquele que se esforça por alcançá-lo, mas de Deus que é misericordioso. Isso é São Paulo, Romanos capítulo 9, versículo 16. E ainda o apóstolo São João: ele nos amou primeiro. Quem se conforma a esta mentalidade pelagiana ou semi-pelagiana, embora fale da graça de Deus com discursos edulcorados, no fundo só confia nas próprias forças e sente-se superior aos outros por cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a um certo estilo católico. Quando alguns deles se dirigem aos frágeis, dizendo-lhes que se pode tudo com a graça de Deus, basicamente costumam transmitir a ideia de que tudo se pode com a vontade humana, como se esta fosse algo puro, perfeito, onipotente e que se acrescenta à graça. Pretende-se ignorar que nem todos podem tudo e que nesta vida as fragilidades humanas não são curadas completamente e de uma vez por todas pela graça. Em todo caso, como ensinava Santo Agostinho, Deus convida-te a fazer o que podes e a pedir o que não podes, e então a dizer humildemente ao Senhor: dai-me o que me ordenais e ordenai-me o que quiserdes. No fundo, a falta de um reconhecimento sincero, pesaroso e orante dos nossos limites é que impede a graça de atuar melhor em nós, pois não lhe deixa espaço para provocar aquele bem possível que se integra num caminho sincero e real de crescimento. A graça, precisamente porque não substitui a nossa natureza, não nos faz, de uma hora para outra, super-homens.
Pretendê-lo seria confiar demasiadamente em nós mesmos. Neste caso, por trás da ortodoxia, as nossas atitudes podem não corresponder ao que afirmamos sobre a necessidade da graça e, na prática, acabamos por confiar pouco nela. Com efeito, se não reconhecemos a nossa realidade concreta e limitada, não poderemos ver os passos reais e possíveis que o Senhor nos pede em cada momento, depois de nos ter atraído e tornado idôneos com o seu dom. A graça atua historicamente e, em geral, toma-nos e transforma-nos de forma progressiva. Por isso, se recusarmos esta modalidade histórica e progressiva, de fato podemos chegar a negá-la e bloqueá-la, embora a exaltemos com as nossas palavras. Quando Deus se dirige a Abraão, diz-lhe: Eu sou o Deus Supremo, anda na minha presença e sê perfeito. Para poder ser perfeitos, como é do seu agrado, precisamos de viver humildemente na presença dele, envolvidos pela sua glória. Necessitamos de andar em união com ele, reconhecendo o seu amor constante em nossa vida. Há que perder o medo desta presença que só nos pode fazer o bem. É o Pai que nos deu a vida e nos ama tanto. Uma vez que o aceitamos e deixamos de pensar na nossa existência sem ele, desaparece a angústia e a solidão. E se deixarmos de pôr Deus à distância e vivermos na sua presença, poderemos permitir-lhe que examine os nossos corações para ver se seguem pelo reto caminho. Assim conheceremos a vontade perfeita e agradável do Senhor e deixaremos que ele nos molde como um oleiro. Dissemos tantas vezes que Deus habita em nós, mas é melhor dizer que nós habitamos nele, que ele nos possibilita viver na sua luz e no seu amor. Ele é nosso templo. Uma só coisa me interessa, diz o Salmo 27, ardentemente desejo é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Um dia em teus átrios vale por 1000 anos, diz o Salmo 83. Nele somos santificados. A Igreja ensinou repetidamente que não somos justificados pelas nossas obras ou pelos nossos esforços, mas pela graça do Senhor que toma a iniciativa. Os padres da Igreja, já antes de Santo Agostinho, expressavam com clareza essa convicção primária. Dizia São João Crisóstomo que Deus derrama em nós a própria fonte de todos os dons, antes de termos entrado no combate. São Basílio Magno observava que o fiel se gloria apenas em Deus, porque reconhece estar privado da verdadeira justiça e que é justificado somente por meio da fé em Cristo. O segundo sínodo de Orange ensinou com firme autoridade que nenhum ser humano pode exigir, merecer ou comprar o dom da graça divina e que toda a cooperação com ela é dom prévio da mesma graça. Até o desejo de ser puro se realiza em nós por infusão do Espírito Santo e com a sua ação sobre nós. Sucessivamente, o Concílio de Trento, mesmo quando destacou a importância da nossa cooperação para o crescimento espiritual, reafirmou tal ensinamento dogmático. Dizia: afirma-se que somos justificados gratuitamente, porque nada do que precede a justificação, quer a fé, quer as obras, merece a própria graça da justificação. Porque se é graça, então não é pelas obras. Caso contrário, a graça já não seria graça. Também o Catecismo da Igreja Católica nos lembra que o dom da graça ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade humana. E que em relação a Deus não há, da parte do homem, mérito no sentido de um direito estrito. Entre ele e nós, a desigualdade é sem medida. A sua amizade supera-nos infinitamente, não pode ser comparada por nós com as nossas obras e só pode ser um dom da sua iniciativa de amor. Isto convida-nos a viver com jubilosa gratidão por este dom que nunca merecemos, uma vez que, depois de uma pessoa já possuir a graça, não pode a graça já recebida cair sob a alçada do mérito. Os santos evitam de pôr a confiança nas suas ações. Dizia Santa Teresinha: ao anoitecer desta vida, aparecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que conteis as minhas obras. Todas as nossas justiças
deem manchas aos vossos olhos. Esta é uma das grandes convicções definitivamente adquiridas pela Igreja e está tão claramente expressa na Palavra de Deus que fica fora de qualquer discussão. Na verdade, tal como o supremo mandamento do amor deveria caracterizar o nosso estilo de vida, porque bebe do coração do Evangelho e convida-nos não só a aceitar a nossa vida com a mente, mas também a transformá-la numa alegria contagiosa. Mas não podemos celebrar com gratidão um dom gratuito da amizade do Senhor, se não reconhecermos que a própria existência terrena e as nossas capacidades naturais são um dom. Precisamos de reconhecer alegremente que a nossa realidade é fruto de um dom e aceitar também a nossa liberdade como graça. Isto é difícil hoje, num mundo que julga possuir algo por si mesmo, fruto da própria originalidade e liberdade. Só a partir do dom de Deus, livremente acolhido e humildemente recebido, é que podemos cooperar com os nossos esforços para nos deixarmos transformar cada vez mais. A primeira coisa é pertencer a Deus. Primeiro, trata-se de nos oferecermos a Ele que se nos antecipa, de lhe oferecermos as nossas capacidades, o nosso esforço, a nossa luta contra o mal, a nossa criatividade, para que o seu dom gratuito cresça e se desenvolva em nós. Por isso, diz São Paulo, vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Aliás, a Igreja sempre ensinou que só a caridade torna possível o crescimento na vida da graça, porque se não houver amor, nada sou. Até aqui a citação do Papa Francisco nessa maravilhosa exortação sobre a santidade. Confiemos na graça. O importante é ser de Cristo. E se nos entregamos a Ele com um coração generoso, aberto, capaz de ser transformado, quantas maravilhas Ele não poderá fazer em nós. Meus irmãos, minhas irmãs, das pequenas coisas do nosso dia a dia, Deus pode fazer grandes obras de santidade. Sejamos fiéis, que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.